lateral esquerdo Caio Paulista teve diagnosticado nesta sexta-feira um estiramento na parte posterior da coxa direita, sofrido no segundo tempo da vitória sobre o São Lourenço na última quinta no Morumbi pelas oitavas da Copa Sul-Americana. Aos 3 minutos da etapa final, o jogador deu uma arrancada na lateral e sentiu uma pontada na região. Imediatamente caiu no gramado e pediu substituição. O Wellington entrou. O garoto, revelado nas categorias de base, inclusive, deve ser o titular no jogo do próximo domingo, diante do Flamengo, às 18h30 pelo Campeonato Brasileiro. Possivelmente, ele também será utilizado contra o Corinthians na próxima quarta-feira pela semifinal da Copa do Brasil. O São Paulo não divulga o prazo de recuperação de seus jogadores, mas casos de estiramento na coxa não costumam ser rápidos. Herisson, por exemplo, levou mais de um mês para voltar a disputar uma partida. Em contrapartida, o tricolor teve uma boa notícia nesta sexta. Pela primeira vez, o zagueiro Ferrarese, que se recupera de uma cirurgia no ligamento cruzado do joelho direito, fez um trabalho com o restante do elenco. A atividade dele, porém, foi evitando o contato físico. Os jogadores que atuaram na maior parte do duelo contra o São Lourenço fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT nesta sexta. Os demais jogadores do elenco foram ao gramado para atividades técnicas e táticas, que contou com a presença de alguns jogadores das categorias de base. Logo após o aquecimento, os jogadores fizeram um trabalho de posse de bola divididos em 3 grupos. Na sequência, Dorival Júnior comandou um treino tático de 11 contra 11, utilizando toda a extensão do gramado. O São Paulo encerra a preparação para enfrentar o Flamengo neste sábado no CT da Barra Funda. E aí, qual você acha que será o placar desse jogo? O São Paulo terá seus principais reforços nas quartas de final da Sul-Americana. Classificado após bater o São Lourenço na noite de quinta-feira no Morumbi por 2-0, o time tricolor poderá inscrever Rames Rodrigues e Lucas Moura na competição. O meia colombiano e o atacante brasileiro foram registrados pelo São Paulo quando as inscrições para as oitavas de final da Sul-Americana já tinham terminado. No confronto, o São Paulo perdeu o jogo de ida na Argentina por 1-0, mas venceu a volta em casa por 2-0 e avançou. O rival tricolor nas quartas de final será o LDU. Lucas já estreou pelo São Paulo no jogo contra o Atlético Mineiro domingo no Morumbi. Rames pode fazer seu primeiro jogo no próximo domingo no Maracanã contra o Flamengo. A expectativa é de que ambos estejam em campo contra o Corinthians na quarta-feira que vem, na semifinal da Copa do Brasil. De acordo com o regulamento da Copa Sul-Americana, Rames e Lucas terão que substituir 2 atletas que estejam na lista de inscritos do São Paulo. A relação, porém, tem quase 50 nomes, muitos deles atletas da base. Nesta semana, o atacante David realizou exames de imagem que detectaram um edema ósseo no joelho e uma lesão ligamentar no tornozelo. Com isso, o camisa 22 deve perder o restante da temporada e talvez não jogar mais com a camisa do São Paulo. Enquanto isso, Herisson também vive um drama com seguidas lesões na temporada e não consegue ter uma boa sequência de partidas, mesmo sendo do agrado da comissão técnica de Dorival Júnior, então o ataque vira uma situação a ser estudada. A reportagem do Bola VIP Brasil consultou algumas pessoas do São Paulo para entender se a lesão de David e a inconsistência de Herisson fazem o clube olhar um atacante no mercado, e a resposta foi Juan. O jogador deve ganhar ainda mais espaço com Dorival, atuando pelos 2 lados e na reserva de Caleri. Com o Rogério Ceni, Juan não teve grandes atuações, sendo sempre preterido por outros jogadores. O jovem chegou até a atuar como lateral direito em algumas ocasiões. Com Dorival, porém, conseguiu ser visto e tem sido uma peça considerável. No confronto contra o Corinthians, na ida das semifinais da Copa do Brasil, ele deu assistência para o gol de Luciano. O São Paulo, depois que Rogério Ceni se aposentou, demorou muito para conseguir encontrar um novo goleiro que trouxesse segurança, mas independentemente de alguns erros recentes, Rafael parece ter sido o melhor deles. A questão é que o nome da posição criado na base vem brilhando no Brasileirão, mas pode estar dando adeus. De acordo com informações apuradas pelo jornalista André Hernan, na última quinta, dia 10, John Testor surpreendeu a todos e acertou a venda do goleiro Lucas Perry para o Lyon da França.
Além dele, outro titular absoluto também foi negociado, gerando bastante repercussão no mercado, mesmo com a janela fechada no Brasil. Segundo a fonte, além de Perry, o zagueiro Adrielson também foi negociado com o time francês. Ambos foram informados da transferência, aceitaram e já estão trocando documentos. Por outro lado, os atletas seguem atuando pelo time carioca até o fim da atual temporada e vão se mudar para a França somente no fim do ano. E aí, o que você acha de toda essa situação? Com 25 anos, o arqueiro tem apenas 9 jogos como profissional pelo tricolor, sendo negociado em 2022 após o fim de seu empréstimo ao Náutico. Nesta atual temporada, vem sendo considerado o principal nome da posição, com muito pedido, inclusive, até mesmo um teste na seleção brasileira, já que não existem nomes garantidos para 2026. Em busca de vaga na semifinal do Paulista Sub-17, neste sábado, dia 12, a equipe feminina enfrenta o Manos FC às 19 horas no Complexo Social do Morumbi. A partida será transmitida pela FPF através do YouTube Futebol Paulista e terá entrada gratuita. O time São Paulino, que se classificou para a fase atual com a primeira colocação do Grupo A, venceu o primeiro confronto no último domingo por 7-0 no estádio Nicolau Alayon e abriu vantagem na disputa pela classificação. Esse será o quarto encontro entre os times. Na primeira fase da competição, as equipes se enfrentaram em 2 oportunidades. No primeiro confronto, o tricolor venceu por 2-0 em casa e voltou a superar o Manos longe de seus domínios por 1-0. Nesta sexta-feira, com treino no local do jogo, o tricolor finalizou a preparação para o duelo, valendo vaga na próxima fase. Classificados com antecedência para a terceira fase do Campeonato Paulista, os times sub-15 e sub-17 entram em campo neste sábado, dia 12, para o encerramento da segunda etapa da competição. Os tricolores enfrentam o Comercial no sub-15 às 9 horas e o Botafogo de São Paulo no sub-17 às 11 horas. Os jogos têm entrada livre para a torcida e transmissão da SPFC Play. As duas categorias fazem ótima campanha na competição. O time sub-15 tem 8 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, com 35 gols marcados e 9 sofridos. Já o time juvenil está invicto, com 11 vitórias e 2 empates, 50 gols pró e 6 contra. No domingo, Cotia também recebe a rodada do Paulista Sub-11 e Sub-13. Os dois times enfrentam referência em disputa pela 10ª rodada do torneio. Os jogos acontecem às 9 horas o Sub-11 e 10 horas e 30 minutos o Sub-13.